Fala aí, gurizadinha, eu sou o Victor Daniel de Lima e hoje, pessoal, eu quero falar de um assunto bem interessante aqui pra vocês. Acreditar em Deus muda alguma coisa na sua vida? De verdade? Muda alguma coisa uma pessoa ser ateu e uma pessoa ser devota ao cristianismo? Eu recebi um comentário, pessoal, no meu último vídeo que eu fiz sobre por que as pessoas não aceitam a Jesus Cristo, né? O que leva as pessoas a não aceitarem Jesus Cristo. E eu recebi um comentário aqui do Mundo Melhor 104. Acreditando ou não, a vida é a mesma. Nada muda. Foi o que ele falou pra mim. Ao toque que eu respondi pra ele. Pelo contrário, meu amigo. Acreditando em Cristo, a sua vida muda completamente. Primeiro e mais importante, a eterna salvação da sua alma. É claro, né? Acreditando em Cristo, você vai ganhar a salvação da alma, né? É o que qualquer cristão prega. Em segundo, a vida no físico, no material, ou seja, no mundo que a gente tá vivendo, né? Jesus, ele cura, ele prospera, ele nos dá bênçãos e a verdadeira felicidade. Nesse mundo que a gente está vivendo aqui hoje, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Como eu fiz em um vídeo meu antigo, né? Eu argumento que a felicidade de verdade, pessoal, tá na paz, né? Na paz da sua vida, não nas coisas no geral. Porque a felicidade é um termo muito abrangente, né? Ninguém sabe meio o que é isso e fica todo mundo querendo definir alguma coisa. Mas você estando em paz, mesmo que você não perceba, você está feliz. Só o fato de você crer na vida eterna já bastaria para mudar tudo. Né? Só o fato de você acreditar que vai existir um após a morte já é o suficiente para mudar tudo. Mas é claro, não é só isso. O Deus cristão, ele também interfere no mundo físico, deixando sua marca na vida de cada um que crê nele. É por isso que tantas pessoas no mundo dão tantos testemunhos. E é por isso que o cristianismo é uma religião tão famosa. Porque Deus, ele realmente interfere na vida humana. Ele realmente coloca a sua marca. Então não é só um acreditar e nada acontece. As coisas, elas mudam mesmo. Deus, ele liberta de vício, Deus, ele abençoa, Deus, ele muda a vida das pessoas. Ele interfere diretamente em quem crê, em quem busca, em quem pede pra ele. E é claro, né, pessoal, que pra deixar ainda mais completo esse vídeo, eu vou falar aqui alguns testemunhos meus. De como Deus interferiu na minha vida. Como ele não é só uma coisa que você adora, ou ora e nada acontece, nada muda. Como muitas pessoas acreditam, né? Os ateus, eles argumentam que, por exemplo, ninguém sabe que Deus existe. Você pode acreditar, mas ninguém sabe que Deus existe. Por que eles vão argumentar isso? É claro que você vai argumentar isso se você não acredita que Deus existe, porque ele não interfere em nada na sua vida. E você vai acreditar que ele não interfere em nada na vida de outras pessoas. Então é meramente crença, não tem como acreditar. Mas a verdade é que tem. Tem como você ter uma certeza se aquele ser ao qual você ora atende as suas orações. Se ele te responde, se ele te... entendeu? Se ele interfere diretamente na sua vida. Essa é a forma mais pura de você ter a certeza de que Deus é real. Entendeu? É por isso que muitas pessoas usam como argumento o fato de um testemunho. Né? Ah, olha, a experiência própria, né? Ah, Deus, eu tenho essa experiência com Deus. Experiência, infelizmente, não é prova, né? Não é uma prova científica. Para isso tem argumentos filosóficos, mas esses argumentos filosóficos nunca vão convencer um ateu de verdade, né? Tem vários vídeos meus que eu faço aqui trazendo esses argumentos, mas não vai convencer um ateu de verdade, né? O que convence, ou uma pessoa normal de verdade, um argumento filosófico, bem, mesmo que seja bem bonito e construído, ele não convence as pessoas, né? O que convence mesmo é quando Deus, ele atua diretamente na sua vida. Só que isso não é prova nenhuma, infelizmente. Basta da pessoa acreditar ou não, né? Não é uma prova verídica de que Deus exista. Então, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, oh meu Deus. Eu vou pegar aqui o meu diário do ano passado, tá? Esse aqui é o meu diário de 2024. E eu vou ler aqui pra vocês algumas revelações que eu tive na igreja, né? Alguns momentos que eu tive de oração, etc. E eu também vou falar um pouco de algumas revelações e coisas que Deus interviu na minha vida e na vida dos meus familiares. A primeira revelação que eu quero falar aqui, pra quem não sabe o que é revelação, pessoal, quando você vai numa igreja, de preferência que tenha poder e não seja corrupta, o pastor, ele pode atender por revelação. O Espírito Santo de Deus me revela e não se engana. Aí ele fala uma coisa que não tem como ele saber, e aquele que é revelado levanta a mão. É claro que dá pra ter encenação nisso daí, dá pra ter atuação, mas por isso que eu vou passar coisas aqui que não tem como ter sido encenação do pastor, entendeu? Não tem como ter sido encenação do pastor. Então, vou passar coisas aqui que realmente ele revelou e aconteceram, né? Na minha vida, pelo menos. Primeira revelação. Eu fui revelado na igreja de que há uma porta financeira, um bem material que Deus vai pôr na minha mão. Aí eu especulei, né, aqui no meu diário, talvez algum item caro ou alguma promoção
eu acho mais provável, né? A Amanda, que era minha superiora na época, ela vem falando muito sobre isso, né? Mas eu não tenho 18 anos ainda. Eu tinha 17 na época e trabalhava no mercado. E basicamente eu fui revelado de que Deus já está colocando uma coisa financeira na minha mão. Daí eu especulei que seria uma promoção no meu trabalho, né? E realmente foi exatamente isso que aconteceu, né? Uma semana ou um mês, naquele mesmo mês, provavelmente, isso aqui foi em 31 de março, domingo, 31 de março, eu fui revelado disso. Eu não vou mostrar aqui porque a minha letra é muito feia, tá? Se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando todas essas revelações, sem contar que tem umas intimidades minhas aqui, né? Então, aí eu faço. Aí eu mostro letra a letra pra vocês verem aqui, tá? Mas eu vou ler por enquanto. Então eu fui revelado disso e realmente, depois de uns meses, acho que foi umas semanas ali, eu fui promovido. Eu era empacotador e a Amanda, ela veio até mim e disse se eu não queria ter uma... Eu trabalhava 6 horas só, né? Aí ela veio e ofereceu 7 horas e 20 minutos por aí. Eu trabalharia dia a dia. E daí, trabalhando 6 horas, eu ganhava R$1.000. E daí, quando eu fui promovido, né? Ganhei essa oportunidade. Eu passei a ganhar R$1.000, eu fui de 1.700. Então, 1 hora a mais, 1h20 todos os dias, mas assim é um preço muito melhor, né? Então, essa foi a primeira revelação que eu tive aqui, que eu quero passar pra vocês. Segunda revelação, pessoal, pra quem já assistiu alguns vídeos aqui, sabem que eu tenho uma irmã mais nova, né? E essa irmã mais nova, ela teve uma vida muito conturbada, né? Bom, ela morou com meu pai grande parte do tempo, e daí, sabe, viveu uma vida muito ruim, teve contato com droga, se prostituiu já. Então essa minha irmã, ela teve uma vida muito difícil, né, ao longo da vida dela. Não estudou, enfim, não buscou uma vida boa, né, que a gente consideraria boa. E, por sorte nossa, ou por milagre divino, ela veio morar com nós, né, ou seja, minha mãe foi cuidar, né, a gente foi tudo acolhendo, né, porque ela tava tão desgracenta lá que mandaram ela pra cá. É uma conversa para outro vídeo, inclusive. Então ela tava morando com nós. E é claro que eu, como um irmãozinho que eu sou, eu levaria ela pra igreja, né? Se ela quisesse, é claro, nunca obrigando. Então a gente foi na igreja, eu e ela foi revelada. A revelação que ela teve, eu fui no culto com a Luana, minha irmã, e ela foi revelada que iam fazer uma proposta pra ela, mas que ela não deveria aceitar. E bom, eu fui revelado disso e 2 dias, isso que foi 30 de junho, eu sempre ia na igreja nos domingos. Ela foi revelada disso e foi 2 dias depois. Fui revelado domingo, então, dia 31. E no dia 3 de julho, eu continuo aqui em um determinado momento do meu diário. Enquanto isso, Luana segue desaparecida desde ontem, né? A minha mãe, ela sonhou que ela se prostituía e dizia que não ia ficar em casa lavando louça, estudando e limpando a casa. Ela ia ganhar dinheiro. O que aconteceu foi que a minha irmã, ela realmente aceitou a proposta de um cara ali que ofereceu pra ela dinheiro, alguma coisa assim. Ela acabou ficando com ele e daí ele deu um golpe nela, na verdade, era só pelo sexo mesmo, não ganhou nada e ela foi parar lá na casa de passagem de outra cidade. Né? Então foi isso que aconteceu. Ela foi revelada na igreja que não era para aceitar essa proposta, mas ela aceitou. E de quebra, minha mãe ainda teve esse sonho, né? Então a minha mãe, ela tem sonhos também, que Deus revela para ela em sonhos as coisas. Né? Então aconteceu, né? Ela foi revelada, aceitou a proposta e ainda descobriu mais tarde que sim, ela se prostituiu e que ela foi parar lá na casa de passagem, né? Então, segundo caso. Terceiro caso aqui, que eu vou passar para vocês, é no dia 13 de outubro. Que eu fui revelado de novo. Na terceira revelação aqui de outubro, 13 de outubro, eu fui revelado que Deus me disse que eu deixei algo por escrito. Nesse dia aqui eu tinha feito um voto. Eu fui revelado que eu tinha deixado algo por escrito, que basicamente é um voto. Você pega um voto na igreja lá, você estipula um valor para a bênção que você quer, você escreve a sua bênção e ora, né, em jejum, vai pedindo a Deus por aquela bênção. Se ela acontecer, né, se Deus atender a sua bênção, aí sim você paga o voto. Então não tem risco da igreja estar te roubando, né? Apesar que se você quiser, por fé, pagar primeiro, tipo, eu confio tanto em Deus que já está garantida a vitória, então eu vou pagar, você pode fazer também, né? Mas aí é por fé, é um voto de fé seu, né? Não é que você está pagando por uma bênção, é um voto de fé que você faz e você está ajudando a igreja, né? A igreja ali, às vezes, ela precisa daquele dinheiro,
né? Eu vou numa igreja que é menor, ela é pequena, então não tem muitas pessoas. Não é aquelas igrejas grandes, né? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de igrejas grandes. Enfim, eu fui revelado que eu deixei algo por escrito, pedindo uma bênção para Deus e que ele ia realizar. O que estava acontecendo? Aqui já era outubro, pessoal, e eu estava querendo sair daquele trabalho que eu tinha, né? Porque a gente estava um pouco longe de casa, e daí eu estava me sentindo um pouco cansado, porque era em mercado, né? Então eu pedi e orei a Deus, querendo um outro emprego. Um emprego que desse menos tempo, que fosse mais perto de casa, talvez, entendeu? E daí eu fiz um voto pra ele, né? Fiz um voto, coloquei um valor ali, acho que era R$200 na época, porque eu realmente queria trocar de emprego ali relativamente rápido, né? E normalmente o tempo de Deus ele é mais devagarzinho, né? E eu fui revelado na igreja que Deus ia atender esse pedido, né? E hoje, né, o emprego que eu saí, depois que eu saí de lá, eu trabalho como bartender, né, num restaurante de sushi. Então eu consegui um emprego de 6 horas ali e eu ganho basicamente a mesma coisa. Tipo, eu ganho R$2.000. Eu ganhava 1.700 ali, 1.900 antigamente no mercado, trabalhando às 7 horas e 20, e eu ganho a mesma coisa com 6 horas. Então foi pedindo a Deus que eu consegui a bênção, né? Então, coloquei esses 3 exemplos aqui, pessoal, para falar para vocês que acreditar em Deus muda, sim, alguma coisa na sua vida, né? Muda, ele te protege, ele te abençoa, né? Se você orar pedindo a ele, claro, de coração aberto, é claro que também você tem que se consertar, né? Assim, a minha mãe, ela nunca foi seguidora da igreja, né? Ela já foi crente quando ela era criança, mas mais por obrigação, né? Porque os meus avós, eles eram meio punk, né? Então ela nunca foi bem da igreja por amor, né? Ela não foi da igreja por devoção, porque ela queria, né? Então ela saiu, viveu meio desviada, mas ela nunca perdeu a fé em Cristo, né? Tanto é que ela própria teve várias revelações durante a vida dela. Uma das revelações, por exemplo, é que Deus ia estar dando um coração novo para ela. Aí tu pensa, mas que revelação é essa daí? Não faz nem sentido, né? Enfim, ela foi revelada disso na igreja faz alguns anos, e na mesma semana ela foi pro hospital. Eu não sei se ela tava com uma dor de barriga, alguma coisa. Então era uma coisa bem levezinha. Só que daí lá no hospital ela começou a passar mal. Aí o coração dela começou a parar. E daí ela começou a não sentir mais o corpo, assim, tudo ficou gelado. E os enfermeiros começaram a ficar tudo louco. Meu Deus do céu, vai morrer a mulher. Porque assim, ela foi internada com uma coisa nada a ver, entendeu? Se ela morresse, sei lá, do coração, o hospital ia falir, basicamente. Então os médicos, os enfermeiros ficaram tudo loucos, né? E depois, quando eles terminaram a cirurgia lá e tal, o médico falou pra ela que nunca tinha visto um coração tão bom quanto o da minha mãe, né? Isso uma semana depois de ter sido revelado na igreja que Deus já está dando um coração novo pra ela, né? Sem contar várias e várias outras revelações que ela teve de mim, dos meus irmãos. Então, sim, pessoal, acreditar em Deus muda alguma coisa assim. É claro, se você não tem essas revelações, fica muito mais difícil, né? Você tem que pedir e você tem que ter mais olho para ver o que Deus está fazendo na sua vida, né? Ter mais aqueles olhos espirituais. Porque normalmente o pessoal ele vai pensar, não, isso aconteceu, é coincidência, o meu chefe quis me dar a promoção. Quando vê o cara que tava lá pedindo, né? Se você pediu, tem que reconhecer, né? E tem bênçãos que Deus te dá sem você pedir. Por exemplo, eu antes de arranjar qualquer trabalho, eu era um baita de um vadio. Exatamente, eu não queria trabalhar. E mesmo assim eu fui revelado na igreja que Deus ia estar me dando um emprego, né? E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu parei de ser um vadio, aprendi o valor do trabalho, aprendi a trabalhar, né? Comecei a ter meu próprio dinheirinho ali, consegui administrar bem. Então sim, né? Deus ele está ali para nos fazer evoluir, para nos fazer melhorar, né? Se eu não tivesse sido revelado na igreja, provavelmente até hoje eu seria um vadio miserável. Enfim, tá? Crer em Deus, pessoal, é claro que tem aquele versículo, né? Pedis e não receber porque pedis mal. Você não pode pedir um negócio só pro seu ego, né? Pro seu orgulho, ou só para cumprir os seus desejos, né? Tem que pedir de coração, buscar a Deus primeiramente por amor, né? Que daí sim ele vai te abençoar, né? Então, para que não fique aquela coisa de que seguir a Deus é só fé e ter salvação. Não, ele interfere sim na sua vida, tá? Inclusive libertação de vício. Esse canal aqui eu fiz muito para libertar jovens
que estão aí se prostituindo ou usando drogas, né? Para falar de Jesus para essas pessoas, porque muitos religiosos evitam falar de Jesus para essas pessoas, só porque elas estão fazendo algo que para Jesus é desagradável. Mas é desagradável por quê? Porque é triste ver uma pessoa naquela situação, entendeu? Jesus não quer ver você amarrado num vício, preso num vício, entendeu? Ele quer que você seja livre, quer que você seja feliz, que você não dependa de uma coisa para ser feliz. Além dele, é claro. Bom, enfim, pessoal. Comenta aqui embaixo se você também tem alguma bênção de Deus, tá? Ou se você duvida de tudo isso, eu também acho normal, né? Eu mesmo duvidava antes de ter sido crente. Mas comenta aqui, tá? Sinta-se livre para comentar. Esse canal é justamente para isso, tá? Para estimular o debate saudável. Por favor, também eu peço que se alguém aqui nos comentários for com um tom mais agressivo, mais cético, né? Que você não repreenda essa pessoa, né? Que você não xingue ou retribua na mesma moeda. Não, Jesus manda dar outra face, né? Então, se uma pessoa aqui que não acredita, coloque seus pontos, né? Eu vou responder com paciência, vou responder você, tá? Da melhor forma possível, tá bom? Sem ridicularizar a sua crença, porque realmente é uma coisa difícil de acreditar quando você não vive aquilo, né? Novamente, né? A experiência, ela não é uma prova. Você tem que viver isso, infelizmente. Então, buscai e encontrará, tá bom, pessoal? Eu sou o Victor Daniel de Lima, o seu maluco favorito, e até a próxima!